A deputada Silvia Wayampi cobrou informações depois da exibição de um filme com cenas de sexo explícito em uma escola do Amapá. A gente mostrou esse caso sexta-feira aqui no jornal. A deputada também denunciou o caso na Delegacia da Criança e apresentou um requerimento de urgência para um projeto de lei que tipifica o crime de publicidade de educação sexual para menores de 14 anos. A deputada está ao vivo aqui conosco para falar mais sobre isso. Deputada, obrigado pela presença aqui. Boa tarde. Obrigada, Vitor. Obrigada pela oportunidade, né, de poder esclarecer a população de todo o Brasil. E já se tem alguma pista, deputada? Já deu para entender o que aconteceu? Porque as cenas são chocantes. A gente falou desse caso sexta-feira aqui no jornal, um filme com cenas de sexo explícito. A gente não está exagerando, não. Essas imagens que estão aí na tela foram exibidas numa escola, colocadas ali no projetor, e as crianças viram. E, por sorte, uma das crianças com o celular conseguiu registrar esse momento. Isso foi denunciado. Mas que já se tem de informações sobre isso, deputada? Foi uma amostra feita pelo Ministério dos Direitos Humanos, é isso? Exatamente. Só que existem coisas que a gente precisa colocar para a avaliação, né? Não houve sequer uma percepção ou uma vontade de avaliar o conteúdo das imagens que seriam exibidas para menores de idade. Então, crianças de 11 anos foram submetidas, né, a assistirem sexo explícito, filme pornográfico, sem a autorização dos pais. Se já se tornaria crime se o pai tivesse autorizado por serem vulneráveis, imagine no momento em que essas crianças estão num ambiente onde o pai acredita que elas estão a salvo, sendo este um ambiente escolar. Então, um educador, um professor, no momento em que a criança está na escola, é ele quem detém a responsabilidade pela proteção desse menor. Então, assim, todos passaram, então, a jogar a culpa um no outro. Ah, mas o filme não era responsabilidade minha, era dos direitos humanos. Por conseguinte, não era responsabilidade minha, era da universidade. Não era responsabilidade minha, era do coordenador do curso. Todos se eximiram do seu dolo. Todos se eximiram da sua responsabilidade de colocarem crianças ao risco. Veja só, nós estamos falando de um estado que compõe a Amazônia brasileira, uma das regiões onde mais se comete abusos sexuais contra crianças. Então, como é que você não vai ter um crivo sobre aquilo que você vai mostrar para uma criança, né? E é possível e é preciso que se faça uma grande diferença entre educação sexual, né, e prevenção ao abuso. Né? Deputada... E é justamente sobre... Perfeito. Pode concluir, por favor. E é justamente sobre isso, né, que o nosso projeto de lei, do qual nós pedimos urgência, ele fala. Perfeito. Vou passar a palavra aqui à doutora Kátia Magalhães, nossa comentarista. Ela vai lhe fazer mais uma pergunta, deputada. Deputada, boa tarde. A senhora tem notícia de instauração de algum inquérito? A senhora tem notícia de atuação do Ministério Público, de atuação das varas de proteção aos menores? Porque as pessoas falam tanto no Brasil dos últimos tempos, adoram propalar que teriam havido ondas golpistas, instauração de inquéritos de todo gênero, inquéritos dos mais descabidos, mas medidas efetivas contra práticas delitivas como essa, a gente não vê. E aí, cadê o nosso Ministério Público, nossa polícia? Exatamente. Eu oficiei todas essas instituições. Eu estive pessoalmente na DERCA, né, que é a Delegacia Especializada de Combate, né, de Repreensão e Combate aos Crimes Praticados contra Crianças, né? Eu conversei com a delegada, é uma delegacia completamente ativa, e inclusive eles rodam os municípios, a equipe da Polícia Civil dessa delegacia, ela roda os municípios, ela conversa com as crianças e faz exatamente isso daquilo que eu falei. Eles fazem a prevenção ao abuso e não educação sexual. Quando você fala em educação sexual, você abre uma enorme porta para que essas crianças possam ter acesso a algum conteúdo libertino. Mas quando você fala em prevenção do abuso, você ensina a criança exatamente coisas importantes.
Você não pode ser tocado em sua genitália, você não pode ser tocado em áreas específicas do seu corpo. Então, é uma forma que nós temos como proteger as nossas crianças e fazer com que as crianças sinalizem de que algo errado aconteceu ou de que alguém se aproximou delas com alguma intenção do qual não se é legal. Então, eu vou falar sobre uma coisa muito simples daquilo que ocorre no norte. Eu digo simples porque é tradicional. Lá existe uma expressão que se usa sempre. Ah, mas lá as meninas começam cedo. Então, nós temos debatido esse argumento dizendo não, as meninas não começam cedo. Elas são abusadas, elas são estupradas. Veja, eu fui mãe aos 13 anos de idade, eu fui mãe aos 15, eu fui mãe aos 17. Eu não sabia que era vulnerável. Eu fui estuprada. Então, assim, como não me empenhar em ações específicas para prevenção ao abuso? Eu já sofri isso na própria pele. Vou fazer a próxima pergunta. Boa tarde. Primeiro, obrigado pelo seu tempo. Bom, parabéns pela coragem, sinto muito por tudo que a senhora acabou de relatar. Mas a senhora acha que com esse movimento do mundo retrocedendo um pouco, você vê algum tipo de expectativa ou de otimismo frente a essas mudanças no curto prazo no Brasil, ou teremos que continuar vendo essas aberrações aqui explícitas assim em nossa cara? É preciso que o brasileiro tenha coragem, né, para debater esses assuntos e não se sentir familiarizado, né, ou abrir as portas para dizer que é normal o abuso. Nós só dizemos que é normal quando nós não temos esperança, ou quando nós obrigamos a meninas a não terem esperança, quando nós damos uma segunda chance a um abusador. E isso impacta demais agora, por exemplo, no veto do presidente, a lei que garantia e garante um cadastro de pedófilos, de abusadores sexuais, e que isso fosse consultado. Ele vetou. Ainda há pouco, agora em novembro, foi preso um condutor escolar, né, que já tinha estuprado uma menina de 4 anos 3 vezes. E depois de preso, ele confessou que utilizava a sua profissão justamente para ficar mais próximo às suas vítimas. E confessou que já havia estuprado 6 meninos e mais 4 meninas. Então, quem em sua sã consciência colocaria o seu filho para ser cuidado por uma pessoa que você sabe que cometeu abusos sexuais contra crianças, contra pedófilos? Será que alguém em sã consciência contrataria um pedófilo para cuidar do seu filho depois que ele saísse da penitenciária? Nós sabemos da reincidência de traficantes, nós sabemos de reincidência de latrocidas e pedófilos. Esses são os únicos que não vão cometer o mesmo crime. Eu não colocaria meus filhos, eu não colocaria meus netos para ficar à disposição de um ex-penitenciário que cometeu crime de pedofilia. Então, como não ter acesso? Como tirar da sociedade, de mães e de famílias e de pais, o acesso a essa informação, que significa manter a salvo crianças e vulneráveis? Deputada, Então, é gravíssimo isso tudo que está acontecendo. desculpe pela interrupção, deputada. Quero agradecê-la muito mais uma vez aqui pela presença. Nosso tempo está esgotado, mas agradeço muito pelas informações todas. Boa semana por aí. Até uma próxima, deputada. Obrigada.